Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o William Leati e no vídeo de hoje eu quero dar início a uma série que vai ser de mais ou menos 66 vídeos, talvez seja um pouquinho mais. Eu vou tentar estar soltando um vídeo por semana, vai depender do meu editor e da sua disponibilidade. Eu quero estar soltando para vocês pelo menos um vídeo desse por semana ou dois por semana. Vai depender de como a nossa agenda aqui vai funcionar. Eu quero dar um curso básico aqui sobre a Bíblia, sobre como interpretar esse livro maravilhoso, né, traduzido aí em várias línguas pelo todo o nosso globo terrestre. Livro que é motivo de algumas brigas também, de algumas intrigas, né? Nós temos ótimos professores de teologia, o professor Luiz Saião, que fez um trabalho excelente no Rota 66, onde ele fala a Bíblia ali versículo por versículo, explicando cada versículo, explicando cada livro de forma um estudo bastante massivo, bem simples de se entender. Então, se você quiser mais detalhes sobre isso, você consulta o Rota 66 do professor Luiz Saião, que lá está mais detalhado. Aqui eu vou dar um panorama geral para o meu público específico, para aquelas pessoas que querem entender um pouco, e eu vou tentar aqui, da maneira como eu posso, passar esse conhecimento para vocês, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam presa fácil daqueles que estão por aí tentando se aproveitar da fé alheia. Então eu quero aqui, gente, dar início a esse curso hoje. Vamos estar estudando sobre o livro como um todo, né? Porque algumas perguntas precisam ser respondidas. Eu acredito no estudo das escrituras, nós precisamos responder algumas perguntas, né? A primeira pergunta é: o que o texto está dizendo? Quando você pega um texto do Velho Testamento, o que esse texto está dizendo? Esse texto se aplica aos dias de hoje? Quem foi que falou aquilo? Para quem falou? Isso serve para mim hoje ainda? Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes quando você vai para um texto da Bíblia, quando você lê um salmo, você lê uma passagem do Antigo Testamento. A segunda pergunta que a gente se vai se propor a responder nesse pequeno curso nosso aqui, que não vai ter valor nenhum, não vai ter nenhum local especial para você entrar aqui no meu canal, para você precisar pagar nada. Eu vou fazer isso de forma gratuita para te ajudar, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. A segunda coisa é o que o texto me ensina sobre Deus. Acho que isso também é uma pergunta bastante importante. O que esse texto vai me ensinar sobre Deus? Esse texto me ensina sobre quem é Deus, sobre as características de Deus, sobre os atributos de Deus. Quem é Deus? O que ele ensina sobre mim? Porque a Bíblia, ela não trata apenas de conceitos morais, ela trata também de pessoas humanas. E eu tenho o costume de dizer que nós, como pessoas humanas, a gente acaba repetindo os erros e os acertos em geração após geração. O que vai mudar são as tecnologias, são as invenções, mas o ser humano ele é o mesmo em todas as épocas. O ser humano que cometeu adultério lá atrás, em uma era passada, é o ser humano que comete o mesmo erro hoje. O ser humano que mentiu lá em épocas passadas é o mesmo ser humano que mente também hoje. O que esse texto ensina sobre mim, sobre minha personalidade, sobre como eu posso estar repetindo os erros de outras pessoas que também erraram e que está, graças a Deus, registrado nas Escrituras. Outra coisa que a gente vai aprender: há alguma ordem nos textos sagrados? Eles têm uma ordem? Há alguma promessa? Acredito que com o advento de tanta coisa que está acontecendo atualmente, né? As milhares de campanhas sobre isso, campanhas sobre aquilo, e pegam os textos bíblicos, tiram fora do seu contexto e fazem campanha, prometendo coisas que o texto não promete, prometendo coisas que o próprio Deus não prometeu. O que me ensina sobre o mal? Acredito que essa é uma pergunta também bastante interessante, porque uma das grandes perguntas da humanidade é: se Deus é bom, por que existe o mal? Por que existe o mal no mundo? Então, acho que através da leitura das Escrituras, da gente tentar entender a Bíblia como um todo, a gente vai entender também essa questão sobre o mal. Bom, gente, para dar início aqui, para não ficar apenas nessa parte introdutória, eu quero acompanhar aqui com vocês rapidamente o nosso estudo aqui, um pequeno índice aqui sobre o que é a Bíblia, para a gente poder entender um pouco desse livro. E já nessa primeira aula, você saber o que você vai encarar pela frente, e se você tem interesse em continuar aqui no meu cursinho básico sobre tradução da Bíblia, sobre como entender a Bíblia. Então a gente vai dar início aqui. O que é a Bíblia? Em primeiro lugar, a palavra Bíblia deriva-se do vocábulo grego biblos, que significa conjunto de livros. Primeiro que a Bíblia não é só um livro, ela é um conjunto de livros. Aqui tem vários livros inseridos dentro desse livro aqui, que é chamado Bíblia. E ela tem cerca de 40 escritores em diferentes épocas, escreveram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, um único autor, o Espírito Santo, e vários escritores, profetas e apóstolos. Esses foram que participaram da composição da Bíblia que nós temos hoje. Tanto profetas quanto apóstolos escreveram aqui as suas experiências, escreveram o que viram em sua época. Então a Bíblia tem, dentre os seus 40 autores aí,
profetas e apóstolos. Ela está dividida em duas partes, que é o Antigo e o Novo Testamento, divisão que lembra a antiga e a nova aliança de Deus, que Deus estabeleceu com o homem. Ou seja, essa dualidade da Bíblia, a gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela tem uma simbologia que meio que mostra a relação de Deus com a gente aqui, né? A relação de Deus com o homem, que Deus estabeleceu com o homem na antiga aliança e na nova aliança. Então a gente vai entender um pouco também essa questão das alianças aí, a gente vai entender um pouco. Vamos lá, como é que ela está dividida? Para a gente ser um pouquinho rápido aqui nessa nossa primeira aula. Ela está dividida, ela contém 66 livros, com 1.189 capítulos, 31.173 versículos, e 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, no Velho Testamento nós temos 39 livros, no Novo Testamento nós temos 27 livros, incluindo ali as cartas, as epístolas de Paulo, tudo. Então, totalizando os 66 que nós temos aqui. Parece ser muita coisa, mas quando a gente começar a conversar um pouco sobre esses livros, sobre cada livro, você vai entender, por exemplo, que, vamos pegar aqui os primeiros 5 livros de Moisés, né? Que é o Gênesis, o Êxodo, o Levíticos, o Números e o Deuteronômio, que os teólogos chamam de Pentateuco. Você vai perceber que todo o Pentateuco, esse livro, esses 5 primeiros livros que eu acabei de citar aqui, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, ele trata praticamente, a primeira parte ele vai tratar ali sobre a criação, sobre o início de tudo. E depois o resto dos 4 livros, eles vão tratar especificamente de uma nação, que é a nação de Israel. Então não há assim muita complicação para entender essa primeira parte da Bíblia. Então, assim, necessariamente eu não preciso ler os 5 livros, eu preciso entender do que cada um deles se trata de forma geral, né? E o que isso tem a ver comigo hoje. Então é isso que a gente vai aprender aqui de forma geral, a gente não vai versículo por versículo. Se você quiser um estudo versículo por versículo, você consulta o Rota 66 do pastor Luiz Saião, que ele fala versículo por versículo. Então vamos continuar aqui. Como a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita entre 1500 a 450 a.C., durante aproximadamente 1.600 anos. Só aqui algumas curiosidades, algumas coisas para a gente poder entrar. Vamos falando sobre a Bíblia, precisamos falar sobre essas partes aqui também. E entre 45 e 90 depois de Cristo. Então, assim, ela foi escrita praticamente nessa época, por mais de 40 autores, que nós falamos no início. As 3 línguas originais da Bíblia são o aramaico, o hebraico e o grego. Ela foi inserida em 3 continentes, na África, na Ásia e na Europa. Então, assim, você tem as 3 línguas originais da Bíblia. Isso aqui, a linguagem da Bíblia, ela é muito importante para nós. Essas traduções são muito importantes, porque no decorrer desse curso a gente vai falar um pouquinho sobre traduções, sobre a Bíblia que você está usando, qual tradução que é, qual tradução que seria mais indicada para você ter o melhor entendimento da palavra de Deus como um todo. A Bíblia não foi escrita numa única língua, mas em 3 línguas diferentes. O hebraico foi a língua em que foi escrita a maioria do Antigo Testamento. Era a língua falada pelos hebreus e atualmente é a língua oficial do Estado de Israel. Apenas alguns trechos do Antigo Testamento foram escritos em outra língua, no caso, o aramaico. Então, assim, boa parte dela está em hebraico e um pouquinho ali estava em aramaico. O aramaico era um grupo de dialetos muito ligado à língua hebraica. Era falado não só em Israel, mas também em vários outros países da época no mundo bíblico. Está lá em 2 Reis, a referência aqui 18 e 26, se você quiser ver, acompanhar aí na sua Bíblia. Os trechos bíblicos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico são, praticamente alguns textos de Esdras aqui, o capítulo 4, verso número 8, 6 e 18, Esdras 7, uma parte de Daniel, outra parte de Jeremias. Todo o restante do Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. Já no Novo Testamento temos como a língua original o grego aqui. Então, no Velho Testamento, para você entender melhor, nós temos aqui as 2 línguas principais, o aramaico e o hebraico. Todo o Velho Testamento praticamente está escrito nessas 2 línguas, sendo o hebraico, a maior parte do Velho Testamento está escrito em hebraico, e uma pequena porção está em aramaico. Já no Novo Testamento temos como língua original o grego. Das escrituras, nessas línguas originais, surgiram as traduções bíblicas em diversas línguas faladas pelo mundo. Hoje temos a Bíblia traduzida em milhares de idiomas. Resta-nos o desafio de praticá-la. Aí aqui, gente, tem uma parte que fala sobre versões da Bíblia, que isso aqui a gente vai falar depois, né? Mas as versões mais conhecidas são Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Tradução da Linguagem de Hoje,
Nova Versão Transformadora, a Mensagem e a King James. Que tá ali, nessa Bíblia aqui não vai ter isso aqui para me mostrar para vocês. Nessa aqui não vai ter, mas eu acho que na minha vai ter. A minha é da SBB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que também eles são muito bons em traduções bíblicas. Mas é muito importante que a gente, no início desse curso, a gente entenda um pouco dessa partezinha chata, né, que eu tô lendo aqui para vocês. É bom a gente entender, porque se a gente não entender essa parte um pouquinho chata, a gente não vai entender todo o resto do texto bíblico e a dificuldade que a gente pode ter para interpretá-lo. Mas não precisa ser um doutor, não precisa ser um teólogo renomado para entender a Bíblia. Você, pessoa comum, também pode entender. Só basta um pouquinho só de estudo, um pouquinho só de atenção, que você consegue também entender todo o texto sagrado. Afinal, a Bíblia, ela não foi escrita para doutores, para pessoas letradas. Ela foi escrita para nós, para eu e você podermos entender. E por que é importante esse estudo? Por que é tão importante esse estudo? Porque daí deriva-se, por exemplo, gente, as várias religiões do mundo, né? Como a pessoa pode pegar um texto errado e cometer um erro grotesco. Eu vou passar aqui no decorrer dos meus vídeos algumas aberrações do mundo gospel baseado em textos da Bíblia para você poder acompanhar e você poder ver. Para a gente finalizar esse vídeo aqui, para não ficar muito grande essa primeira parte, para mim não te cansar, eu quero apenas ler um dado de um livro para que você possa entender o quanto esse assunto é importante. Segundo estimativas feitas pelo estudioso Gordon Melton, editor da Enciclopédia das Religiões Americanas, existem cerca de 40 a 60 mil diferentes religiões no mundo. O ano base dessa pesquisa é 2005, sendo mais da metade delas variações do cristianismo. Esse cálculo é compatível com a estimativa feita pelos pesquisadores britânicos Joanna, tem um sobrenome que acho que é O'Brien, e Martin Palmer, no Atlas das Religiões, segundo o qual existiriam 33.800 seitas cristãs espalhadas pelo planeta. O ano base desse estudo é 2006. Isso significa, havia no início desse milênio, pelo menos 33 mil diferentes interpretações da mensagem bíblica, pretensa revelação da verdade única e obrigatória para toda a humanidade. Então, só por esse dado, você pode ver a importância de um estudo um pouco mais aprofundado das Escrituras, para você não ficar ali no raso, para você não ser enganado, para você não ser manipulado. No decorrer desse curso, você vai entender também que algumas coisas que é feita na sua igreja é pura maluquice e não tem nada a ver com a Bíblia. Fique comigo até o final desse curso, vai ser bastante vídeo, acompanhe, dê o seu like, dê a sua opinião, comenta aí embaixo, tá bom? Vamos falar sobre tudo aqui no decorrer desse curso aqui, vamos falar sobre dízimo, vamos falar sobre campanhas, vamos falar sobre tudo aqui baseado no texto sagrado. Tá bom, gente? Então até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo.